Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais um PopaCast. E hoje nós temos aqui um convidado de peso. Nós temos aqui um homem de Deus hoje que vai falar um pouquinho sobre a sua vida, vai trazer um pouquinho de Bíblia para nós, vai ser um bate-papo muito bom, descontraído. E hoje, segundo dia de PopaCast neste ano de 2024, e eu creio, e você tem sido muitíssimo abençoado. Então, antes de você já começar a desfrutar desse momento que nós teremos aqui, eu gostaria de pedir para você, que você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, aperte o sininho aí das notificações aí, para que você seja avisado todas as vezes que entrar o nosso PopaCast no ar. Ele sempre vai para o ar aí, tem ido normalmente para o ar, pode mudar, mas normalmente está indo para o ar todas as segundas-feiras, por volta do meio-dia, nosso PopaCast está indo aí ao ar para levar um conteúdo para vocês aí, tá bom? Então, inscreva-se aí e participe sempre conosco também. Você pode deixar também o seu gostei. Ah, pastor, mas e se eu não gostar? Aí depois você tira o gostei, aperta que não gostou. Pode apertar, não tem problema. Tem problema não. Deixa aí a sua sugestão, tá bom? Se você quer deixar a sua sugestão, nos ajuda também aqui, tá certo? Então, nós vamos deixar o nosso convidado por último, se é que a câmera ainda não pegou ele, É surpresa para vocês aí. Nós vamos dar uma boa noite para os nossos companheiros aqui, que está sempre conosco no PopaCast. Então, vamos começar aqui pelo meu lado direito. Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que o pessoal vai ver aí, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, como fala o nosso pastor. Sejam muito bem-vindos para o nosso PopaCast, mais um PopaCast aí que está se iniciando. E hoje nós temos um convidado especial. Semana passada eu revelei antes da hora, mas hoje eu tô ligado. Vai ser surpresa, um homem de Deus aí que está em evidência, E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Compartilhe, ative o sininho para poder receber todas as notificações aí. E já tem bastante gente comentando, sobre o nosso PopaCast, É isso aí. Graças a Deus, estamos indo longe. Glória a Deus, é isso aí. Robinho, boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, Paz do Senhor a todos, estão aí participando com a gente. Eu, ultimamente, ando bem ausente, pastor? Trabalhando bastante, mas vamos ver se a gente vai começar a ajustar os horários, Tá parecendo um Aladim, só aparece quando dá uma... Quando dá aquelas esfregadinhas, aí ele, apareceu. Desculpa. Exatamente. Mas assim, a gente vai trabalhando aí nos bastidores aí por trás, Tem uns trabalhos aí. Acho que ele quis dizer o fantasminha, O gênio. Então o o gênio da lâmpada. O gênio. Mas é bom aparece, A gente aparece, de vez em quando demora, mas a gente aparece aí, Que bom receber hoje o pastor, Nosso pastor aqui, é um grande amigo nosso aqui, é praticamente residente aqui, Só falta o baudismo. Só falta o baudismo aqui. Então é bom, Porque é bom porque aí o papo fica atraente, O papo fica descontraído, fica uma coisa bem leve e tranquila, Então, bora lá, vamos ver o que nós vamos conversar aí, vamos falar sobre bastante coisa aí. Rodolfo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês hoje, essa noite, esse dia, essa tarde. Rodolfo também está de mão dada com o Robinho, Aparece de vez em quando. Então, vez em quando. Trabalhando demais, meu irmão. Vocês veem a fumaça? A fumaça é nós que está aparecendo. Mas estamos aqui para bater um papo legal e tenho certeza que Deus vai abençoar esse PopaCast. Eu creio. Vamos lá então apresentar o nosso convidado de hoje. Então, com vocês, Toca os tambores aí, pastor Charles Felipe. Olha aí o homem de Deus. Muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim constitui honra participar desta mesa. Muito obrigado pelo convite. Quero louvar a Deus a vida do pastor Ricardo. Eu só falta dizimar mesmo. Praticamente pregamos uma vez por mês, então já somos de casa. Vamos ficar bem à vontade aqui. Louvar a Deus a vida do Rafa, do Robinho, do Rodolfo, que faz parte dessa mesa, e o pessoal que está aí nos bastidores. Creio que essa audiência vai ser bem aproveitada para falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Opa, muito bom. Está conosco na técnica ali o Messias
e também o presbítero Alex, que está aí também nos bastidores e tem nos ajudado com esse trabalho para que isso aconteça, tá bom? Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos e não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Compartilhe também com seus amigos aí, para a gente chegar um pouco mais longe. Pastor Charles Felipe, então vamos lá, nós queremos saber um pouco sobre a sua história, sobre você, de onde você onde nasceu, quantos anos, CPF, RG, brincadeira, não. Onde converteu. Aí tem os profetas que revelam. Bom, uma coisa é nítido ver que ele tem um jeitão de centroavante. É o né? 10 e faixa. O 10, 10 e faixa. 10 e faixa. De fato. Vamos lá. Pastor Charles Felipe, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouco sobre você, onde você nasceu, como que começa a sua história aí? A minha história começa aqui em Campinas, eu sou natural de Campinas, fui criado por minha avó, por minha mãe, não tive a presença do pai, meu pai deixou a minha família muito cedo, tive uma família bem simples, tive muitas dificuldades, mas eu fui criado por minha mãe, por minha avó, tivemos uma boa educação e fomos alcançando os patamares até chegar no meio evangélico. Eu sou convertido, ou me converti a Jesus, já vai fazer 14 anos. Nos convertemos ali no Vila Georgina, na igreja do Pastor Márcio. Eu me lembro que eu fui buscar minha esposa, ela até está aqui na frente, né? Está aqui com a gente, na verdade. Está nos bastidores. Está nos bastidores, está intercedendo. Ela já veio no carro falando, eu não quero participar, não me chama, pelo amor de Deus. Então, eu me converti faz 14 anos na igreja do Pastor Márcio, uma igreja de bairro. Indo levar ela para o culto, voltava para casa e voltava só na hora de buscar ela. Então, vocês já eram casados? Não. Quando ela ia para a igreja? Não, a gente namorava. Namorava? Só namorava. Ah, sim. A gente só namorava e eu tinha esse costume, né? Levava ela para a igreja, deixava ela na igreja, voltava para casa, dava 15 para as 9, a gente ia buscar ela lá no término do culto. Nessas idas e vindas eu cheguei mais cedo, o pregador se estendeu um pouquinho mais. Eu subi, me lembro, mais ou menos uns 7, 8 degraus daquela igreja e me deparei com o culto no seu término. Aí uma missionária se dirigiu a mim, uma obreira ali que estava na porta, depois eu fui descobrir que era uma missionária, e ela disse, o diabo não te matou porque Deus tem uma obra em sua vida. Eu peguei, me lembro naquele dia, nas mãos da Aline, deixei ela na casa dela, fui para minha casa e eu tive um sonho. E naquele sonho eu corria de 2 cachorros, eu subia numa mesa, da mesa subia uma árvore, fugindo da aparência daqueles cachorros. E eu acordei naquela agonia do sonho, naquela agonia do pesadelo. E eu liguei para ela e perguntei para ela que tinha culto. E o legal é que tinha culto todos os dias naquela igreja. Naquela época, o pastor vindo da Deus e Amor, era acostumado com aquele ritmo todo dia. Então ele vinha com culto todos os dias, eu combinei com ela, fui pro culto. E um pregador do estado da Bahia estava pregando, sentei lá nos últimos bancos, como todos. Isso já um dia depois? Isso, um dia depois. Combinei com ela, fui pro culto. Sentei lá nos últimos bancos, me lembro que tinha um pilar na minha frente, fiquei bem escondidinho. Como o Zaqueu, escondido lá atrás da árvore, mas Deus sabe trabalhar, Deus sabe fazer. E eu escondido lá, o pregador terminou de pregar, ele disse, eu tenho algo de Deus para fazer aqui, porque tem um rapaz aqui que Deus fala muito forte no meu coração, e eu gostaria que ele viesse aqui na frente. Eu todo constrangido, ele me chamou de fato, disse, vem cá, por gentileza, eu fui lá na frente, parei na frente do altar, todo constrangido, coração endurecido, aquele jeitão mundano, e ele disse, o diabo não te matou porque Deus tem uma obra na sua vida. Ele repetiu praticamente as mesmas palavras da missionária do dia que tinha passado. E eu, com um semblante fechado, ele vendo a dureza do meu coração, ele disse, para tu saber que é Deus que fala contigo, essa noite você teve um sonho. Aí foi batata. Essa noite você teve um sonho, no sonho tinha cachorro, no sonho tinha mesa, no sonho tinha árvore, e a interpretação do sonho é que o diabo queria ceifar a tua vida no dia de hoje, por esses dias, mas ele não vai ceifar, porque existe uma senhora
de 83 anos revelou a idade da minha avó. Jesus. Isso daí 14 anos Me atrás. arrupiei todinho, Jesus. Que todos os dias dobra o joelho para orar por sua vida. E eu costumo até dizer, eu tenho uma mensagem lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e eu chego numa parte da mensagem que a Bíblia diz que quando Josafá vai pelo caminho da oração, Deus toma... Pregador é assim. O pregador ele vai falar da vida dele e já começa a pregar. Vai. A gente já aproveita Aproveita, o gatilho. Vai, eu quero ouvir. Aí Josafá vai pelo caminho da oração. A Bíblia diz que Deus toma um, e esse um tomado por Deus diz que a peleja não era de Josafá, toda aquela história que nós conhecemos. E Josafá então diz: credes nos profetas, prosperarei, credes no Senhor, estarei seguro. E ele coloca na frente dos armados aqueles que estavam com harpa, com os instrumentos de louvores. E diz a Bíblia que quando eles começaram a adorar a Deus, Deus visitou o arraial do inimigo. E a Bíblia diz que todos foram desbaratinados, todos foram mortos pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que havia despojo no vale. Muito despojo, a ponto de levar 4 dias para os despojos ser saqueado. E diz a Bíblia que no 4º dia eles ungiram o vale e chamaram de Vale da Bênção. E eu costumo dizer na minha mensagem que outrora eu era vale na vida da minha avó, dei muita dor de cabeça, pois nós fomos por um caminho errado, por um caminho, embora fomos bem educados tanto por minha avó como por minha mãe, não tivemos uma estrutura bacana, mas sempre nos ensinou o que é honesto, o que é o correto, o que é o verdadeiro. Mas mesmo assim a gente acabou, por um momento da nossa vida, se desviando desses ensinamentos. E aí o pessoal olhava para a nossa casa e dizia: ué, cadê o cemitério? E eu costumo dizer que outrora eu era vale na vida da minha avó. E quando eu me converti, eu me lembro que minha avó, a igreja era uma descida e uma subida. E eu estava na igreja, como todo novo convertido, a gente pega aquela Bíblia enorme, Rafa, aquela Bíblia muito grande, e vai para a igreja. Quando eu pegava a Bíblia, minha avó enchia os olhos de lágrimas e dizia: outrora foi vale, mas hoje é uma bênção. Vai lá, minha bênção, adorar a Deus. A oração vale a pena. Somos fruto de fato da oração da minha avó. E congregamos naquela igreja, ficamos ali 4 anos, ali que eu me casei com a minha esposa, ali que eu batizei. A sua esposa já ia lá? A minha esposa já frequentava lá. Eu até tenho uma pergunta, né? Já que o Charles terminou o raciocínio, porque você falou que levava, né? Outrora ela não era sua esposa, era sua namorada, e você Isso. levava ela na igreja, né? E assim, em algum momento da sua vida você reclamou em levar ela, porque a gente hoje vê, né, que maridos, namorados, às vezes proíbem, né, a mulher de vir na igreja e tal. E o legal é que você não proibiu, você até levava, e nesse meio tempo aí foi onde é que aconteceu todo esse reboliço na sua vida. Sim. Então eu queria saber de você se teve assim, se você achava chato, poxa, tem que levar ela na igreja e tal, ou se você era imparcial em relação a isso. Não, na verdade não tinha esse bloqueio, porque eu cresci com os ensinamentos da minha avó, praticamente cresci correndo nos corredores da igreja, no pátio da igreja, então eu já tinha esse ensinamento. Só que quando eu alcancei ali a pré-adolescência, eu já não quis mais, mas eu sempre soube, pelos ensinamentos da minha avó, que igreja é bom, Deus é bom, se relacionar com Jesus é bom. Igreja, de fato, foi a minha juventude. Quando nós crescemos ali, por opção, por influência de alguns amigos, a gente não quis mais, mas era legal ver a esposa na igreja, ver a namorada na igreja. A gente até era meio malandro, né? No bom sentido, que a gente levava a mulher a namorada para a igreja e ficava assim à toa para aprontar. A mulher está lá com Deus, está lá fazendo o correto, e a gente está aqui à toa para aprontar. Mas Deus sabe os caminhos que ele trilha. O Isaías diz que os caminhos de Deus é mais altos, pensamento. Então Deus estava ali com o anzol, pronto a me pegar, e de fato aquele dia ele me pegou. E graças a Deus, ali a gente... E você estava com quantos anos nessa época? Na época que você voltou aí, que aconteceu esse retorno. Eu acredito que eu estava com uns 18... Hoje tem 32? Isso, estava com uns 18 para 19 anos. Deixa eu fazer uma pergunta também, dentro do que o pastor estava falando, né? Juventude e tal. E qual que era a diversão? O que fazia assim com os amigos? Era jogar bola? Era... O que rolava assim? Bate-papo? Gostava de bar? Gostava de passear? De dançar? Qual que era? Jogar sinuca? O que era? Qual que era a curtição do bairro lá? Dos meus 10 aos meus, acredito, até os 16 para 17 anos,
foi um período que eu corria atrás do futebol. Eu cheguei até a ficar alojado em alguns clubes, cheguei a jogar pelo 15 de Piracicaba, disputei alguns campeonatos ali. Só que eu tive 2 lesões ali jogando. Machuquei 2 vezes o joelho. Eu não estava errado, hein? Eu não estava errado, hein? 10 e faixa. Eu não estava errado, Por isso que eu tá falei, vendo? era 10 e Algo faixa. me diz assim, ó, ele tem cara de que jogou bola. A picadilha é de jogador. Então, dos 13 até os 16, 17 anos, a gente se dedicou para essa área. Chegamos a pegar alguns clubes. Então, o 15 foi que a gente mesmo se identificamos, ficamos ali praticamente um ano e 6 meses jogando ali. Aí foi o período que a gente se lesionou. Aí a gente retornou para Campinas. Quando a gente retornou para Campinas, aí eu acabei me influenciando com pessoas erradas e comecei a fazer o que era errado. Praticar. Mas aí o futebol com a galera do bairro, o campeonato amador e tal, essas coisas assim de bairro sempre rolou. Sim, sempre rolou. Cheguei, voltei, aí só que a gente fazia o errado e jogava bola. Joga bola e faz errado. Isso é normal de todo mundo que joga bola. É todo mundo não, né? Não vou generalizar, falar que os caras estão fazendo tudo errado aí. Sim, Mas é senão já normal. acaba O cara acaba de bater uma bola, tal, vai pra aquela resenha lá tal. A gente sabe como é que é, né? Como que funciona. E foi essa caminhada aí. Foi esse caminho que a gente fez. Mas quando eu falo assim errado, de fato é eu fazer o que é errado mesmo, cometer crime. Me influenciei com algumas pessoas lá que tinham pais que estavam presos e as bocas de fumo, a gente fala biqueira, né? Numa linguagem bem da favela. Então, tipo assim, a gente, pelo fato de não ter dinheiro e o único meio que a gente tinha era esse, na época, a gente se influenciou com algumas pessoas e correu atrás, praticou um crime ali, outro ali, e acabamos ativando a biqueira, a gente ficou trabalhando dentro dessa área aí, ganhando dinheiro com boca de fumo. Aí foi esse período que eu me perdi, até os 17, 18 anos, que eu ficava levando a minha esposa, Você se Aline. afastou da igreja e acabou ainda se envolvendo com tráfico. Sim. Acabei me afastando da igreja e comecei... Foi para um lado mais pesado ainda. Né? Mais pesado ainda. a gente Um imagina. abismo foi puxando um outro abismo. Eu vou até fazer outra pergunta aqui, porque como eu não participei de tráfico, não cometi crime, né? Mas eu tinha um grupo de pagode na época que eu faz o que há uns 5 anos que eu retornei para a igreja, estava afastado, e eu vivi nesse mundo e vi pessoas e assim, Sim. o seu testemunho, o seu relato falando aqui, são coisas do que eu vi e vivi junto com pessoas que de repente ficavam nessa área aí, né? Mas comigo acontecia coisas, eu vou até perguntar para você se acontecia, porque eu acredito que acontecia. Porque quando Deus ele quer uma pessoa, ele busca lá. Verdade. Ele busca lá, né? Dentro desses acontecimentos aí, você já viu a mão de Deus atuando ali naquele momento? Ali, Questão de livramento? Questão de livramento, em momentos errados, às vezes, não era para estar lá e estava... Era para estar em outro lugar e tal. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, Tem coisas nesse meio que acontecem muito. Aconteceu isso com você? Sim, muitas das vezes. Tanto livramentos de ser preso, como livramentos de morte. Livramentos mesmo de fato, da gente estar ali no ambiente, no risca-faca, numa balada, num pagode. A gente, querendo ou não, a gente era muito briguento. Minha esposa até costuma dizer, a gente tem uma natureza muito ruim. A velha natureza, né? Então a gente tinha uma natureza. Minha esposa, como me conheceu lá atrás, ela acompanhou todo esse processo. Então a gente recebeu muitos livramentos da parte do Senhor, de fato. Tanto de cometer contra a vida de pessoas, como de pessoas cometer contra a nossa vida. Então sou muito grato a Deus por não ter feito nada de ruim na questão de tirar uma vida, na questão de cometer esse mal, como de ter recebido também esse tipo de livramento. Então, a partir do momento que você levou a tua esposa, daí depois você, recapitulando, né, pastor? Você teve o sonho, te revelaram o sonho, aí como que foi esse procedimento de você chegar até a igreja, se converter? Como que foi? Explica pra gente. Sim. Aí quando eu me converti, nesse dia eu aceitei Jesus, em lágrimas, não tinha como, né? O pastor revelou a idade da minha avó, o pastor falou do sonho que eu tinha tido. De fato, Deus usou ele muito naquele dia. Então isso não é coisa da cabeça do homem. De fato, Deus usa pessoas assim, né? Sim, eu acredito, porque tem muita gente que até critica, né? Mas se você for ler a Bíblia, Jesus, o próprio Jesus, né?
ele chama Zaqueu pelo nome. Quem contou o nome? É Zaqueu. Não, o próprio Jesus revelou, Natanael. Então são revelações. Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha na área da revelação. Tem o espírito de adivinhação, mas também Deus usa os seus profetas para falar no oculto, no profundo, no escondido. Então ele revelou ali a idade da minha avó, revelou o sonho que eu tive naquela noite. Em lágrimas eu aceitei Jesus. Eu até costumo dizer que eu não é privilegiado, mas eu abracei a oportunidade. Eu abracei a oportunidade porque esse um ano e pouco, quando eu larguei o futebol ali de 17 para 18 anos, 17 para 18 anos, eu fiquei aí mais ou menos quase uns 2 anos nesta vida errada, nessas práticas maldosas, e eu fiz muitas amizades, perdi muitos amigos também. Deus me livrou da morte, mas outros tiveram a mesma oportunidade, mas não quiseram abraçar a mesma oportunidade que eu abracei. Eu até costumo dizer que eu tenho um menino de 10 anos, sou casado há 16 anos com a Aline, tenho um menino de 10 anos e o nome dele é Anderson. É uma homenagem para um amigo que eu perdi para o crime. Meu Deus. Que de fato ele teve a vida ceifada, então é uma homenagem. Quando eu namorava com ela, eu disse, quando a gente tiver um filho, ele vai se chamar Anderson, porque era mais que um irmão. Esse amigo, o Anderson, era mais que irmão. Então a gente carregou isso por muito tempo e nos convertemos. Foi um processo doloroso, porque abri mão de muitas coisas para trabalhar. E eu vejo até essa dificuldade. Eu nunca tive envolvimento com drogas, embora mexesse com droga. Embora via todo dia a droga, mas eu nunca tive esse envolvimento. Sim. Então, para mim, na questão das drogas, foi muito fácil. Mas abrir mão do dinheiro, abrir mão desse conforto, de poder comprar para trabalhar, foi muito difícil. Foi praticamente doloroso. Mas com força, com a graça de Deus, a gente foi abrindo, foi começando a pregar, foi começando a fazer a obra de Deus. Aí você voltou para a igreja, você tinha mais ou menos aí quantos anos, você falou? Eu tinha de 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. Foi quando eu casei com ela. E aí você casou nesse período, o nome da esposa é Aline, né? Você tinha dito. Aline. O filho Anderson. Aí o filho vem... 4 anos depois. 4 anos depois. 4 anos depois. Namoro, noivado e casamento. Aí quando que começa o seu desenvolvimento como obreiro, na casa do Senhor, seu envolvimento com a obra de Deus, depois desse impacto que foi o seu retorno, né? O retorno para a igreja, né? Depois desse impacto, como que foi o seu envolvimento? Como que você começou a se envolver diretamente com a igreja? Sim. Eu costumo até dizer que foi muito rápido, pastor, muito rápido mesmo. Eu aceitei Jesus para não sair mais. Eu dou até graças a Deus, já são 14 anos, nunca me afastei. Depois de ter aceitado de fato Jesus, batizei nesta igreja, comecei a pregar nesta igreja. Então o processo para ser obreiro foi muito rápido, até porque a igreja era muito carente de obreiro. Sim. Era muito carente, então o pastor, de fato, nos introduziu muito rápido. E a gente aceitou, de fato, também a proposta. O pastor, como era de oração, como ele veio de uma igreja que orava muito, ele praticamente morava com a gente no monte. Então a gente vivia no monte, a gente tinha mais o contato com o espiritual, com oração, Sim. com revelação, com profecia, libertação. Tanto que quem me conhece 10 anos atrás, fala assim, nossa, era muito usado na área da libertação. Eu tenho um vídeo de libertação, área de cura. Então, essa parte a gente desenvolveu muito rápido. Sim. Só que a igreja que a gente tinha se convertido, ela não tinha uma estrutura na questão, na área teológica, na Bíblia, que é uma área que a gente gostava. Estrutura ministerial. Estrutura ministerial. De fato, estrutura ministerial. Aí a gente ficou 4 anos ali. Depois a gente foi para uma igreja que a gente ficou 10 anos. Essa igreja que você se converteu existe ainda? Existe ainda. Existe ainda. É o mesmo pastor? É o mesmo pastor, tá lá. Tá lá. A igreja cresceu bastante, graças a Deus. A igreja cresceu bastante. Dentro disso que o Charles está falando, né, me acendeu algo assim, que ele falou que foi introduzido muito rápido, né, na obra. E às vezes tem pessoas que questionam isso, né? Falam, como é que pode, né? A pessoa aceitou Jesus agora, já foi introduzido na obra e tal. E assim, eu tenho assim um certo pensamento em relação a isso, porque se a gente vê os discípulos de Jesus, eles também foram introduzidos rápido na obra, né? Então eu acredito assim que a pessoa ela só se torna obreiro rápido quando ela realmente se torna discípulo.
Verdade. Realmente, quando ela se aceita a palavra, né, e ela caminha ali condizente o que o Evangelho diz. Então, por isso que, às vezes, a gente não entende, né, o mover de Deus, né? E olha só, a pessoa que você se tornou, né, um pastor, um homem de Deus, que tem uma palavra excelente. E a minha pergunta é, o que te motiva a continuar fazendo o que você faz até hoje? Na questão do introduzido muito rápido, a gente de fato aceitou a proposta, porque tipo assim, eu sempre fui assim, o pastor, o Rafa, do sim, sim, não, não. Eu sempre levei isso daí sempre no pé da letra, sempre arrisca. Sim, sim, não, não. Se é para fazer, vamos fazer com excelência. Se é para fazer, vamos fazer para ficar nota 100. Então a gente sempre se dedicou muito nessa área. E a gente teve todo um processo ali também do lado do pastor nosso. Foi um pastor que soube cuidar. A gente costuma dizer, e eu ouvi muito isso, é fogo de palha, daqui a pouco apaga, calma, vai mais devagar, senão o jugo vai pesar. Então, tipo assim, o pastor soube aproveitar este fogo do primeiro amor para não deixar apagar. Então, ele soube trabalhar dentro desta área. Esta área ele trabalhou muito bem e a gente desenvolveu para nunca mais sair. Graças a Deus. Eu até costumo dizer, eu falo assim de introduzir muito rápido, mas ele provou a gente demais. Imagino. No começo, o camarada provava a gente de fato. Eu vejo os obreiros hoje a gente é pastor de igreja, a gente vê que o que a gente não é que a gente aprendeu apanhando, a gente vai ensinar batendo. Não é isso, mas, cara, querendo ou não, fica casca de jacaré. Sim, com certeza. Quando você aprende mesmo. Porque precisa ter fibra, né, para poder ter fibra. lidar com a obra de Deus, porque não é algo que todo mundo pode pensar que também, é fácil, não é. Não Primeiro precisa ter caráter, né, precisa realmente abandonar tudo como você fez, né, precisa realmente se entregar e não viver de fachada, porque senão tem problema depois, né? E sem contar que também é aquele negócio, né? Em certas linhas da sociedade, vamos dizer assim, nós que viemos de uma classe baixa, todos nós com certeza, nós fomos forjados meio que no fogo, né? Então nós já veio meio com casca de jacaré para a igreja. Sim. A gente já chega meio cascudo já na igreja. Então você imagina se um pastor fraco para lidar com pessoas que nem a gente assim. O pastor estava falando agora. Pô, já tinha uma natureza ruim. Porque já vem daquela pegada que, né? Daquele estilão. Sim. Primeiro dia na igreja, feição fechada. Não adianta, você vai direto para falar o que é verdade pro cara, o cara também, ele, né? Então nós já viemos dessa pegada, né? Mas uma coisa que você estava falando, pastor, eu achei legal para perguntar para você, e os amigos? Quando você se converteu, os amigos saíram, foram embora. Excelente pergunta. Qual aqueles cara que chegou e falou assim, não, você tá certo, sai desse mundo aqui, eu não consigo mais sair, sai você, vai lá, procura Deus e tal. Sim, os amigos. Teve crítica? É que na verdade os que de fato são amigos vão permanecer, né? E os que de fato foram amigos, eles permaneceram. Eu perdi na verdade muitos, né? Muitos eu perdi pro crime. E eu costumo até dizer que os de verdade permaneceram. Os de verdade hoje são pastores, estão no exercício ministerial, graças a Deus. Glória a Deus. Mas os que não quiseram a oportunidade, ou tiveram a vida ceifada, ou não, mas hoje estão... eu pergunto assim, o relacionamento tipo dos amigos que, logo que você entrou para a igreja, os caras saíram fora, falou, não, agora não dá mais nem para falar mais com o Charles, porque agora ele só fala de Bíblia. Agora ele só fala de igreja. Agora então, ele só fala... Eu até costumo dizer, Robinho, a gente sempre foi influência. A gente, até nessa vida errada, a gente gostava de ser o cabeça, né? De ser o que puxava o bonde. Sim, 10 e a faixa. A nossa família... 10 é a faixa. A nossa família aqui, a nossa família, eu, o pastor Ricardo, a gente também tem essa pegada, entendeu? Sim. A gente sempre fomos os cabeças, a gente sempre foi os cara que puxou, entendeu? Eu falo porque quando a gente também aceitamos a Cristo também, Sim. No meu caso, ficou nenhum. Mas aí fala do seu. Então, na questão, tipo assim, a gente sempre gostou de puxar, né? Vamos pro pagode? Faz o bonde e leva todo mundo. Lá, todo mundo. Vamos jogar bola? Faz o bonde e leva todo mundo. Vamos pra praia? Leva todo mundo. Então, quando a gente foi pra igreja, a gente também levava todos. Praticamente levava todos. Só que os que abraçam a oportunidade vão ficar. Os que não abraçaram, infelizmente, vão ficar pelo caminho. Então a gente nunca teve essa dor de cabeça.
Sempre aceitaram. Pô, o pastor... Aí eles até elogiavam. Pô, o Charles está na igreja. Pô, muitos diziam, cadê o cemitério? Era até uma alegria. Sim. Era até uma alegria. Quando a gente fazia o convite, de fato, eles iam. Mas aí é na questão, né, de abraçar a oportunidade. Eu tive a minha oportunidade, o pastor Ricardo teve a oportunidade, o Rafa, Robinho, Rodolfo, cada um teve a oportunidade e abraçou. Então quem não abraçou, infelizmente, ficou pelo caminho. Verdade. Ficou pelo caminho. E de fato, né, a oportunidade chega para todos, né? Isso, de fato chega para todos. A oportunidade do evangelho chega para todos. Tanto que quando a gente chegou nessa igreja, a gente foi introduzindo muito rápido, fomos forjados pelo pastor, de fato o pastor nos provava mesmo. Tinha vontade de falar assim, meu Deus, você é louco. Não dá não, pastor é louco. O que ele tá fazendo não tem lógica. Mas de fato ele nos forjou. Então, tipo assim, não é qualquer coisa que vai nos abalar. A gente trabalhou com a liderança de jovens. Até costumo dizer que na época a gente levou 14 jovens para o batismo. Glória a Deus. A gente foi batizado com 14 jovens. Abraçar a oportunidade. Pessoas que tiveram com a gente também na vida errada. Mas se for contar hoje no dedo que estão de pé, que permaneceram, você conta numa mão só. Você usava 2 mãos e ainda faltava para colocar 14 pessoas nas mãos. Então, tipo assim, hoje, infelizmente, muitos ficaram no caminho. Tiraram a própria vida, depressão. Outros tiveram a vida ceifada. Então, é a questão de oportunidade. Quem abraçou a oportunidade está de pé. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. Aí, quando que você começa a sair, pregar, o ministério pastoral chega? Quando começa isso aí? Então, nesta igreja a gente batizou. Nesta igreja a gente começou a dar os primeiros passos, né? O pastor dava a oportunidade, a saudação, né? Que é para preparar o obreiro, o primeiro contato com o microfone, a abertura de culto. Então foi ali que a gente começou. E quando eu falo assim, forjado pelo pastor, porque o pastor era muito complicado. Aí quando começou a surgir as agendas para fora, quando a gente sempre foi muito dedicado, embora não tivesse uma estrutura legal, bacana na questão do ensinamento bíblico, a gente sempre foi dedicado. Então a gente sempre estudou, sempre pesquisou, sempre comprou livros, sempre me interessei na leitura bíblica. Tanto quando ia jovens de outros ministérios lá que pregavam muita Bíblia, eu ficava louco. Chegava em casa, ficava ajoelhado 2, 3 horas na cama com a Bíblia aberta, estudando. Pedindo para Deus, eu quero ser usado. Então a gente sempre foi dedicado na palavra. A palavra sempre nos interessou, sempre nos atraiu. E ali que a gente deu os primeiros passos. Aí quando começou a surgir os primeiros contatos, as primeiras agendas, o pastor não deixava. Nessa área foi muito provado. Segurava. Aí, ele falava assim, pastor, tem uma agenda domingo. O senhor libera, porque naquela época, hoje não, hoje a gente é pastor de igreja, os obreiros nem pedem. Os obreiros vão, estão nem aí. Mas naquela época, pastor, posso ir, surgiu uma igreja sábado, surgiu uma igreja tal dia, posso pregar? Não, esse dia você vai pregar aqui. A gente se preparava, né? Vamos pregar na nossa congregação, se preparava, chegava lá na nossa congregação, ficava sentado. E a oportunidade. E ele que pregava. De fato, ele que pregava. Então, tipo assim, a gente foi muito forjado em cima disso daí. O pastor Ricardo, desculpa eu cortar, ele tem uma mensagem, né, que fala sobre o processo do vaso, né? E um dos processos do vaso é deixar o barro esquecido no canto. Mas nesse caso aí não era nem esquecido, né? Era lembrado, era lembrado. Só que não era usado, moldado ali. E deixa eu te fazer uma pergunta, pastor Charles. Rolou alguma profecia da parte de Deus que você se tornaria um pregador da palavra? Porque eu percebo que você grava os textos muito bem, né? Tem uma facilidade para gravar versículos, capítulos. Então eu queria saber se houve realmente da parte de Deus assim, eu escolhi você para pregar a minha palavra, você vai ser um grande pregador e tal. Rolou isso daí? Sim. Tem um amigo, acredito que até vocês conhecem, esteve pregando já com vocês, pastor Cineilton Leal. Sim. Hoje está em Portugal. Eu me lembro quando ele foi pregar uma vez lá na nossa congregação, Deus usou ele para falar ao meu respeito, que Deus iria me usar na ciência da palavra, que Deus estava colocando em mim esse dom, que era pregar com sabedoria. Eu até costumo dizer no início das minhas mensagens, quando eu peço a atenção do povo, eu sou aquele tipo de pregador que prega ensinando, ensina pregando. Então eu recebi esse tipo de profecia, de revelação. E o pastor Cineilton, no início da minha fé, foi um dos que de fato foi usado por Deus para falar esse tipo de revelação.
Esse Neilton é um dos grandes pregadores que nós temos no Brasil, graças a Deus, né? Está na Portugal hoje, mas eu considero um dos grandes pregadores do nosso Brasil. E aí, querem falar mais alguma coisa? Alguma pergunta? Rodolfo, Robinho? Eu quero perguntar mais uma. Acabou a pilha do microfone aqui? Já vou trocar já. Não sei se a gente vai trocar de assunto agora, mas a minha pergunta ela vai fugir um pouco do pessoal do pastor. É nítido ver hoje, como o pastor acabou de dizer, o obreiro hoje, ele talvez, eu não sei se de repente é uma questão de desobediência, de rebeldia, mas eu acho que de repente, pelo contexto geral que a gente tem hoje na igreja, parece que os obreiros de hoje, eles não vê essa parte de falar para o pastor, para a liderança, para onde está indo, como está indo, com quem está indo e como está fazendo. Sim. Talvez não seja nenhuma má fé, nem nada, né? O cara não é nem um rebelde. Mas eu acho que isso aí, de repente, é um contexto da igreja hoje. Nós fomos... eu participei de igreja, Assembleia de Deus do Belém, lá em Itaquaquecetuba, em São Paulo. Então a gente via qual era a pegada, né? A gente sabia como é que era, tudo bonitinho ali, o pessoal tudo certinho, respondendo da forma correta. Como que você vê hoje essa mudança da igreja hoje? A igreja ela vem passando por um processo que é visível, todos estão vendo, todos. Automaticamente a gente também vai ter que ter jogo de cintura para lidar com essa situação. Como que você vê a mudança no que eu não entendi a pergunta também, amigo. Como é que foi esse contexto? A questão do respeito. Questão de, por exemplo, que o pastor Charles falou que quando ele se converteu, que ele começou o trabalho ministerial, ele tinha que responder a liderança dele para onde ele ia, com quem ele ia, como que está sendo e tal, né? Pedir autorização. Hoje em dia, a gente vê, como ele mesmo falou, a gente não vê nos obreiros esse tipo de... Não é temor, mas eu acho que esse tipo de... Submissão, né? Exatamente. Autoridade. Exatamente. Não se vê mais. E é nítido olhar para a igreja no contexto geral, falando não só da nossa igreja, nem da sua, mas essa mudança. Como que você vê isso aí? Essa mudança hoje? Eu penso assim, são dois pontos que a gente deveria pontuar nessa questão. O primeiro, querendo ou não, a figura do pastor, pelos muitos escândalos, tem arrancado a credibilidade. Então, hoje, os obreiros, as pessoas acham que já não deve mais aquele respeito ao pastor devido aos muitos escândalos. E o segundo ponto, o pastor, eu acredito que até passa por isso aqui, é mais fácil você trabalhar com um obreiro que você forma, que chega hoje, se liberta, passa todo o processo, tem todo o discipulado na sua mão. Eu acho que é mais fácil trabalhar com esse tipo de obreiro do que trabalhar com um obreiro que já vem passou por 1, 2, 3 ministérios. Então, eu acho que nessa questão é muito difícil. Mas é mais questão de ensinamento mesmo, mais questão de ensinamento. Eu aprendi com o meu pastor. Meu pastor, quando ele tinha as reuniões lá dos obreiros, ele sempre, eu preciso saber onde você está, eu preciso saber onde você vai. Nunca saia sem me avisar, porque amanhã se alguém vir falar alguma coisa, eu sei aonde você pisou, eu sei aonde você esteve. E tem um ponto, pastor Charles, que é a questão, nesse aspecto também, a mudança hoje, por exemplo, hoje, às vezes... a preocupação do pastor nesse caso, né? Onde você está indo, o que você está comendo, o que você está vendo, né? Sim. Então, antigamente, tinha esse controle, e eu acho que é bom. Sim. Não nesse nível que você passou, né? Nesse nível não é bom. Você vai pregar hoje. Nesse nível não é bom, mas eu acho que ter um controle, sim, é bom. Mas nós temos um problema. Por quê? Antigamente, a preocupação do pastor da igreja era para que realmente aquele obreiro não fosse formado com a cara do outro. Sim. Mas com a cara do ministério onde ele se converteu, né? Mas hoje nós temos essa dificuldade. Por quê? Tem mídia, tem tudo, né, Porque a pessoa às vezes não sai, ela fica ouvindo em casa. Ela fica ouvindo um monte de coisa em casa. Aí você vem, prega no domingo à noite, e a pessoa ouve uma mensagem sua de 40 minutos no domingo à noite.
Aí no resto da semana ela ouve um monte de bobagem, e vai se formando muito mais com o que ouve segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado do que o que ouve no domingo à noite. No domingo, é verdade. Hoje nós temos essa dificuldade. Você não acha que isso hoje tem sido um problema, se for ver também? Infelizmente, as pessoas tendem mais a acatar o que é de fora do que o de dentro. Infelizmente. É aquele texto, né, do semeador da semente, né? Isso. Recebe uma coisa aqui, então tende mais a valorizar o que ouviu lá fora do que aqui dentro. Infelizmente. Infelizmente, a gente tem sofrido com isso. Assim, agora eu também vejo assim, não é só essa mudança que a igreja vem passando. A igreja vem passando por uma série de mudanças. Você falou que está com 14 anos de convertido, eu estou com 24, então estou com 10 a mais. Então, eu vivi fases da igreja que talvez você não viveu. E o que eu vi de lá para cá, né? O que eu vi de lá para cá, nesse período de 24 anos, eu digo que quando eu me converti num período em que a igreja estava saindo dessa transição de muita oração, muito jejum, muita vida com Deus, pouco, em alguns ministérios, na verdade, na grande maioria dos ministérios, pouco conhecimento bíblico. A igreja que você converteu era reflexo disso ainda. Sim. Era reflexo disso ainda. Porém, nesse período, era um período onde as mídias começaram a entrar. Orkut, MSN, essas mídias começaram a vir, e o conhecimento começou a ficar um pouco mais abrangente, as pessoas começaram a ouvir outras pessoas falando, e nesse processo, a igreja, para mim, ela saiu do 8 para o 80, ou seja, não podia nada. Sim. Nada. Daqui a pouco sai do não pode nada para o pode tudo. E a igreja fica meio que embolada nesse meio de campo. Como que você vê essa mudança que houve aí do ano aí de 2000 para cá? Qual é a expectativa? Qual é a sua visão para a igreja se nós tivermos aí mais 20 anos para frente? Eu costumo até dizer que quando a igreja que eu me converti, pelo fato do pastor ter vindo de uma igreja bem conservadora, quando eu e minha esposa casou, a gente até voltou lá. Acredito que foi antes da pandemia, lá em Águas de Lindóia. Mas a gente ganhou nossa lua de mel lá em Águas de Lindóia. A gente chegou lá, a gente não colocou nenhum short para ir para a piscina. De tão severo que era o costume, né? Eles batiam muito forte em cima disso daí. Então a gente não colocou nenhum short. De fato, nem aproveitou a viagem. Ficamos só dentro do quarto. De short, de calça ainda. De calça, não podia sair, não podia... Entendeu? Não podia curtir. Então, tipo assim... foi um processo muito difícil, um jugo muito pesado. Os usos e costumes, pelo menos da igreja que a gente veio. Aí depois que a gente foi para uma outra igreja, para a Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Campinas, pela informação, pelo conhecimento que a gente adquiriu, a gente já viu que também não era para tudo isso, entendeu? Mas o jugo foi muito pesado, de fato o jugo foi muito pesado. E deixa eu perguntar para o senhor, qual foi a maior dificuldade até no dia de hoje, como pastor? A maior dificuldade é na questão da formação de obreiros. A gente sofre muito nessa questão, formar obreiros. Porque eu me coloquei à disposição, eu aceitei o tratamento, eu aceitei a ser moldado pelo pastor, mesmo pela não tão profundidade de conhecimento, mas ele tinha um conhecimento bíblico, e ele me formou e teve um resultado que hoje eu sou pastor, hoje eu estou, graças a Deus, temos uma família. Então, tipo assim, me ensinou nas suas limitações? Me ensinou. Mas eu me coloquei à disposição para ser ensinado, para ser discipulado. Hoje a gente já não encontra mais essa facilidade. Justamente em cima comprometimento? Esse comprometimento. Justamente em cima do que o pastor falou. Às vezes a gente está trabalhando um assunto aqui, trabalhando uma temática que a igreja decidiu abordar, achou saudável para a igreja, mas por ter informação de outra igreja, por ter informação de outros cantos, acaba não assimilando
Acaba se chocando, né? acaba entrando em choque com aquilo que a gente ensina. Que eu acho que é até saudável, desde que, por exemplo, nós temos aqui obreiros da igreja, então eles me ouviram pregar na igreja e, de repente, eles ouviram outras coisas lá fora também e trazer. Pastor, eu vi sobre isso. O que a igreja acha sobre isso aqui? O que nós precisamos tirar do que nós estamos ouvindo? Legal. Até onde isso é bom, até onde isso é ruim, mas isso não acontece. O que a gente vê na maioria das pessoas, elas vêm para o altar pregar já. Isso. Porque se tivesse esse filtro, seria fundamental. Eu não vou contar coisas aqui, mas se eu fosse abrir aqui a chave de ferramenta, eu iria me complicar lá na igreja. Mas tem coisas que acontecem lá que você fala, é o cúmulo do absurdo, entendeu? Só que já fez, aí como você vai reverter o que já foi feito? Então é complicado. É complicado. E na questão porque de... só não atrapalhar. Porque se tivesse esse filtro, pastor, o senhor ensinou isso, dentro desses ensinamentos, eu posso acatar isso? Se tivesse tido uma ligação antes, ou viesse pedir uma opinião, não tinha acontecido o que aconteceu. Exatamente. Será que não é medo dos obreiros? Não, acho que não. Não? Medo do que você fala, Rodolfo? Medo no sentido de ser repreendido, de ser afastado? Não, mas Não sei pode até ser, mas sabe o que é? Eu penso assim, a gente, infelizmente, no tempo que estamos vivendo, a gente é propenso só a ouvir o sim. O sim. O pastor falava assim, hoje você não vai pregar porque você vai pregar aqui. Eu já recebi um não que eu não ia pregar na agenda. Quando eu chegava lá, eu falava, também não vai pregar porque eu que vou pregar. Então, tipo assim, eu fui forjado no não. Fui forjado no não. Então, os obreiros hoje não estão preparados para ouvir o não, infelizmente. Não sabe lidar com decepção. Isso. Não sabe lidar com correção. Uma geração mimada, então, no caso? Geração Nutella. Infelizmente. Que às vezes ele passa sorrateiramente. E às vezes nós às vezes não percebemos, que é a questão da imitação. Né? Tem bastante. O cara, ele viu um cara na internet e falou, o cara prega demais. Aí o cara quer pregar e imitar o cara lá. Ele não quer ser ele. Já é o nível hard do obreiro ruim, né? Não é? Que vou falar para você uma coisa. Na verdade, graças a Deus, eu congrego numa igreja que é uma igreja sadia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui eu sou assim, o obreiro que não pregar igual a mim, eu mando embora. Então, entendeu? Pastor, então, Deu pra entender? Agora, alcançar esse nível. Não é nem a mensagem. Porque o tipo ficou de pesado, voz, pô. os meus gestos tem que fazer tudo igual. Agora você entendeu. Eu Brincadeira, gente. Eu lembro a primeira oportunidade que o pastor me deu, o pastor falou, você tá puxando muito S. Cuidado com esses timbres aí. Agora vocês entenderam porque eu me escondo no mídias, né? Lá, trancado. Não, mas o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, o cara, ele, a nossa a igreja no contexto geral, né? Modificamos as nossas vestes, vamos dizer assim, né? Sim. Modernizou um pouco, em alguma situação foi bom, foi só saudável, que como o nosso pastor, ele sempre nos orienta, os extremos não é bom, Sim. e eu também acho que os extremos não é bom, né? O cara muito de leg, né? Fechadão, pá, calça ele leva no extremo. Aí o outro que vem com uma roupa muito apertada e tal, também leva no outro extremo, né? Então a moderação eu acho que ela fica legal. E aí o que nós vemos hoje? Eu olhando algumas coisas, internet e tal, eu gosto de ver muita coisa, pego o que é bom, o que é ruim eu descarto. Mas a gente vai ver o pessoal muito imitador. Papagaio mesmo. Sim. O cara ouve uma coisa lá, o cara sai falando para todo mundo. E o que o nosso pastor nos ensina, cara, tem base isso que o cara tá falando? Eu às vezes ouço algumas coisas, eu levo para ele, falo, pastor, o que você acha? Sim. Você acha isso aqui? Né? Eu levo, por quê? Porque nem eu mesmo, talvez aquele cara esteja falando alguma coisa boa, talvez aquele cara não esteja falando, né? E assim, você hoje, pastor de igreja, conduzindo, com certeza vai ter um rebanho muito grande, mais para frente, você já vê essa situação e você já está preparando os seus obreiros para esse tipo de confronto mental que nós vamos começar a enfrentar daqui para frente? Sim, tem que ter, essa preparação tem que ter.
Na questão da imitação, eu vou até contar aqui algo engraçado, mas todo novo convertido, ainda mais naquela época, quando eu me converti, era a época dos DVD, né? Dos Gideões. Dos Gideões em aula. Eu imitei demais. Gilvan Rodrigues. Sai da frente! Adailto Costa. Todo mundo gostava do Marcos, né? Eu gostava do Elcio. Do Elcio de Assis. Elcio de Assis, meu Deus do céu. Até hoje. Meu Deus, né? não. As Até mensagens hoje, na deles questão são, da meu Bíblia. Deus, Fora... fora. até usa a expressão Pelé da Bíblia. Mas nessa questão eu imitei muito. Imitei muito. A gente imita, né? Ali no Primeiro Amor, a gente procura uma referência, alguém para copiar. Não, mas aí é que tá. Olha quem você imitava. Sim. Sim. Entendeu? Aí só nessa questão. Até ir encontrando a sua identidade, né? Isso, exato. Até encontrando a identidade. Porque uma hora você vai se confrontar com ela. Porque 14 anos imitando o pregador é complicado também. Né? Não dá, 14 não. anos, pô, você tem que criar sua identidade. Tem que chegar uma época que você tem que criar sua identidade. Você encontra até isso daí nos livros de oratória, né? É um livro de oratória. Você tem que ter a sua identidade. Sim. Você tem que ter o seu tom de voz. Sim. Você tem que ter o seu jeito. Então, nessa questão, a gente encontra aí nos altares, principalmente nas vigílias, que é mais de 2 pregadores, mais de um pregador, 2, às vezes até 4 na noite. A gente encontra uns camaradas aí que só por Deus. E já que nós estamos falando de imitação, né? Esses tempos atrás eu fui pregar, né? Eu acho que foi... O Rafa imitava, sabe quem? Vai. Gilvan. Gilvan Rodrigues. Tava bem. Não, mas o jeito dele falar. Até o jeito. Mas igual, idêntico. Rapaz, faltava o ar e tudo. Vai. Esses dias, né? Nós estamos falando aqui de imitação. Assim, A palavra! Ele falava assim, Rafael. Palavra, Rafa. Olha lá. nós é bicho. Eu não cheguei, palavra eu não cheguei nessa fase. É que, na verdade, hoje em dia se usa muito jargão, né? Se imita muito jargão. Mas Esses dias... imitar assim no extremo, assim, é só rápido. Não é só Rafa. Eu dava até os pulinhos. Até porque eu falo assim, Até os pulinhos dele. não tem nem como imitar o Elcio de Assis. Como você vai imitar na questão da profundidade da mensagem? Charles, uma coisa é você imitar o Pelé, outra coisa é você imitar os pernas de pau de hoje, né? Esses dias atrás, né? Eu fui trazer uma mensagem, né? E eu lembro que eu estudei um pouco, eu achei bacana, né? Achei que você usa um pouco de técnica, né? Para poder trazer a mensagem. Aí eu fui lá, falei sobre o livro de Bereshit, Shemidbar e tal, Bamidbar. E aí depois o pessoal falou bem assim, olha pro Charles como tá... Aí eu falei, pessoal, quer dizer então que o Charles falando pode, eu não posso... O pessoal falando, tava falando que eu tava te imitando, Não, rapaz. eu deixo. É lógico. Não, mas eu falo assim, a gente tem o Instagram, muita gente nos procura lá. Pastor, eu já zerei todas as suas mensagens do YouTube. Tem muita gente que nos acompanha. Teve uma vez um rapaz lá da Bahia, ele ficou me ligando. Por fim, eu atendi. Quando eu atendi ele, foi a maior alegria do mundo. Então, tipo assim, a gente não imagina o que a gente causa nas pessoas. É verdade. Porque, querendo ou não, a gente acaba inspirando as pessoas, o modo que a gente prega, acaba acompanhando a gente ali nos stories, no dia a dia. Então, a gente vira inspiração para as pessoas. Então, é legal. Um dia a gente se inspirou em pessoas e hoje em dia as pessoas se inspiram em nós. Aí ele pegou, levou para a mulher dele, levou para os filhos, levou por Deus, levou para a família toda. Aqui, ó, manda um abraço para minha mãe, manda um abraço para meu pai. Meu Deus. Legal, isso é muito gratificante, né? Isso é muito gratificante. Eu achei legal o que o pastor falou agora, com relação à autenticidade. Uma hora vai se dar conta, né? Falar, pô, eu tô imitando muito os caras aí. Tudo bem, a gente estamos falando de pessoas que ali tinham uma vida com Deus. A gente não sabe o particular de cada um, mas Deus sabe, né? Mas o que eu falo hoje, a questão é a seguinte, a questão que os caras vêm imitando no sentido de vestimenta, né? Sim. No sentido de, o pastor lá chegou com uma Ferrari. Sim. Eu me imagino também eu chegando de Ferrari em tal lugar. Que a gente sabe que isso aí não vai levar a caminho nenhum. A gente sabe que isso aí não vai levar a caminho nenhum. Hoje, essa pergunta pode servir até para o pastor Ricardo e para o pastor Charles, para vocês dois que são pastores, né? Se vocês tivessem um antídoto contra isso hoje, qual seria? Tivesse uma vacina hoje para forjar os obreiros, não só os obreiros, né? As pessoas da igreja num contexto aí, porque
tá todo dia com a cara na internet, então tá se alimentando de um monte de coisa. O que vocês aí daria hoje uma vacina para a pessoa começar a tentar se encontrar dentro desse meio cristão que a gente precisa hoje? O que vocês falariam como pastor, vocês dois? É na questão das vestimentas. Eu estava até vendo um vídeo junto com a minha esposa que uma mulher estava enfatizando, era formada na questão de moda, de tendência, e ela falou que existe de fato uma agenda estabelecida para tirar a figura masculina e a figura feminina. Então, eu acho que aí também entra uma operação do mal. Infelizmente, hoje a gente vê. Ela até falava na fala dela que uma criança, agora não vou lembrar a idade, mas ela fala a idade da criança para ela identificar a outra criança como menino ou menina é através das vestimentas. Então, pela a agenda maligna, né, diabólica, quer tirar essa figura tanto do homem como da mulher. Então, estão trabalhando muito forte. Eu não sei se eu posso usar aqui o nome, mas eu costumo comprar os meus ternos na Zara, naquele saldão. Não sou rico. Um dia você, né, pastor, que nem o pastor Ricardo, um dia você rico que nem o pastor Ricardo, mas eu costumo naquele saldão de janeiro e de julho, que cai 70%. Só que hoje eu vou lá para comprar terno, já não acho mais terno. Quando é? Julho? Julho, mês 7 e janeiro. Ah, é? Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Vai um terno de 1.200, ó, tem que pagar a gente, né, a Zara? Patrocina. Mas nesta questão, você vai lá comprar a parte de cima fica até legal, mas a parte de baixo, a calça já não fica legal. Ela já bate na canela, já está muito apertada. Então tá tirando essa figura do homem, do macho, entendeu? Aí você vai nas roupas femininas, em vez de ser apertada, é mais larga. É mais larga, entendeu? Então tá tirando também a figura das mulheres. Sim. Eu acho assim, no caso a pergunta no sentido de não levando mais para o lado da vestimenta, mas levando mais para o lado da preparação dos obreiros, eu acho que o único antídoto, a única vacina é a palavra. Sim. Então, nós temos aqui na igreja, todas as quartas-feiras, onde nós desenvolvemos os temas que vão ser tratados na igreja. Todas as quartas-feiras. Então, vamos supor que nós vamos falar sobre a doutrina do sangue. Ou dentro da doutrina do sangue, como que nós vamos desenrolar esse assunto? Soteriologia. Nós vamos falar sobre uma carta paulina. Nós estamos estudando agora, acho que estamos terminando já, né? Estamos no capítulo 4 de Colossenses. Então nós vamos estudando versículo por versículo e debatendo esses assuntos. Então o obreiro que vai receber a vacina, ele tem que estar lá. Se ele não estiver lá, não tem como vacinar. Não tem jeito. Sim. Então, por quê? Porque ali a gente debate, a gente discute, a gente procura encontrar todos os caminhos possíveis para a gente definir aquele assunto. Então, dificilmente nós vamos subir para o altar, e se for falar sobre aquele assunto, sem ele estar basicamente, pelo menos para nós, esgotado. Pode ser que para alguém vai surgir alguma dúvida e naquele momento a gente tenha que repensar um pouco sobre aquele assunto. Mas para nós ali, na maioria das vezes, a gente tenta esgotar aquele texto para a gente não falar bobagem. Então nós temos preparado os obreiros da igreja dessa forma. Eu fico às vezes triste quando os obreiros às vezes não pegam o que a gente desenvolveu ali, na hora de pregar, eles vão falar sobre a mensagem que o Marco Feliciano, nada contra o Marco Feliciano, amo o Marco Feliciano, gosto muito das mensagens do Marco Feliciano, mas não é o Marco Feliciano que ensina eles aqui na igreja, sou eu. Sim. É isso? E na verdade, nessas quartas-feiras, não é nem um ensino. Eu dou a eles, pastor Charles, a oportunidade deles falar para mim assim, o senhor está errado. Sim. Aí eu falo, me explica por que eu estou errado. Então, esse é o ponto... E dá quebra-pau, hein, gente? Esse é o ponto que eu falo com a questão de que o pastor ele nos deixa livre para a gente virar e falar assim, pastor, eu acho isso. E aí você abre o campo e fala assim, tá bom, então me prova. Né? Porque, cara, eu vou debater com um cara
e sabe o que ele está falando, eu vou despreparado? Não, eu vou preparado. Não, e o é importante salientar aqui que eu quero que os obreiros cheguem em mim e falem, o senhor está errado aqui. Aí eu falo, por que eu estou errado? Estou errado porque isso aqui esbarra nisso. E me faz pensar. Porque eu posso estar achando que eu estou certo e eu estou errado porque eu não vi alguma coisa. Exatamente. Sim. Então, uma coisa que eu aprendi, um líder que ele não dá oportunidade para os outros falarem, ele vai ficar falando sozinho. Vai. Então, esse é o ponto, pastor Ricardo. Por quê? Ó, o pastor Charles falou assim, pô, eu vou na Zara comprar lá um terno. O terno caiu legal. A calça, você, o pastor, achou que não ficou legal. Por quê? Porque você tem... Tem esse crivo. Você tem esse feeling de você olhar, essa calça não tá bem. Não é o tipo de calça que eu gosto. Só que é o seguinte, tem pessoas, porque tá na moda, mesmo que a calça esteja pegando apertada, ele vai pôr. Por quê? Na questão da palavra acontece a mesma coisa. Deu para entender? É isso, é o ponto que eu quero chegar. Então, tipo assim, o pastor vem com uma palavra, pumba, põe pra gente lá, pô, alimento forte. Esses dias eu usei uma palavra com um cara lá na praça, lá que eu falei, cara, olha, se eu não tivesse aprendido isso aqui na igreja, eu não sabia agora o que falar, né? Mas as pessoas estão falando, pegando o quê? E esse é o ponto. Houve uma coisa aqui, isso aqui não serve. Não, isso aqui serve. Por que serve? Serviu porque está todo mundo ouvindo? Sim. Deu para entender? Esse é o ponto que eu quero chegar. E como o pastor falou, o antídoto é a palavra. Não tem outra coisa. Aí não tem o que fazer, né? Jesus disse o que para os discípulos? Ele não buscava a perfeição. Pegou uma molecada de 16, 17 anos de idade para trabalhar com ele, não procura perfeição. Um jovem de 16, 17 anos de idade. Ele não estava buscando perfeição. Mas ele buscava o quê? Obediência. Então o que ele disse? Se ouvires as minhas palavras, sereis os meus discípulos. Então qual é a forma de eu me tornar discípulo? Ouvir a palavra e obedecer. Então se eu ouvir a palavra e não obedecer, eu não sou discípulo. Então eu posso errar, falhar como alguém que está aprendendo, mas desde que eu tenha um coração de obedecer. E eu acho que hoje o maior problema está isso. Sim. A gente acaba perdendo perdendo a mão, porque está ouvindo muita coisa lá fora, não é? E quando vem para dentro, não sabe nem estruturar o tema, não sabe nem estruturar o assunto, e aí a gente tem que ficar corrigindo, às vezes, né? Então a gente tem feito esse trabalho justamente para colocar vacinar. Agora, pastor Charles, depois eu dar a oportunidade para o Rodolfo falar também. Só na questão das vestes aqui, é justamente isso daí. Foi vacinado, eu fui vacinado, então eu sei o que eu devo vestir, eu sei como que eu tenho que me comportar. Exatamente. É postura, o obreiro tem que ter postura. Exatamente. Sabe o que fala o que ouve, sabe o que fala, sabe o que tem que ouvir, sabe onde deve ir. Eu até costumo dizer, o obreiro ele era conhecido pelo seu testemunho, pela Bíblia que ele carregava, alguém olhava assim, é crente. Está carregando o livro preto, da capa preta, é crente. E pelas suas vestes, alguém olhava assim e dizia, aquela veste ali, o terno, gravata, meio-dia, é crente. Exato. Mas olha a regra. Primeiro testemunho, Bíblia e vestimenta. Porque não adianta eu ter uma vestimenta, uma Bíblia e não ter um testemunho. Exatamente. Então, o testemunho me faz carregar a Bíblia. Exatamente. O testemunho me faz vestir como um crente. Exatamente. Então, justamente é isso daí, é o crivo. É a sabedoria. Questão da ética, questão de eu não vou me expor. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. E agora, hoje? Hoje, assim, a sua formação, você falou que gostava de ouvir muito Pastor Elcio de Assis. E o que você veio estudando ao longo desses anos, além da Bíblia, claro, um pregador que não estuda a Bíblia, então, pelo amor de Deus, não precisa nem falar da Bíblia. Digno. Né? Agora, o que você vem lendo, o que você veio estudando, o que você tem lido hoje, como que tem sido essa questão aí? Eu saí desta igreja, fui para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi 10 anos, foi praticamente a minha formação, que eu tive acesso a tudo aquilo que eu não tinha no outro ministério. Hoje, eu estou me formando bacharel pela ITEP, que é do Adson Belo. O ano que vem eu me formo bacharel. Então, a minha formação está sendo com o Adson. Excelente professor, excelente apologeta.
na questão de teologia, para mim, um dos mais profundos do Brasil. Não sei se o senhor conhece. Não conheço. Adson Belo. Os ouvintes aí, é um extremo expositor da palavra. Expõe com grande sabedoria. Então, a minha formação tá junto com a ETEP e com o Adson Belo. Sim. Aí eu me formo com ele E o que você veio estudando ao longo dos anos? Pastor, eu sempre gostei da área escatológica. Sim. Soterologia, ramatiologia também, mas eu sempre me identifiquei com o fim de todas as coisas. Tem um amigo meu que ele fala assim, cara, você só prega Apocalipse. Charles Apocalíptico. Porque não tem como, tem muito assunto ali em Apocalipse. Muito E eu gosto, eu fui até pregar numa igreja, no Mato Grosso, no final do culto, um rapaz que a gente veio de uma linhagem pré-tribulacionista, e a gente sempre abordou esse tema pela nossa formação e pelos pontos que a gente aprendeu a defender, bíblico. Então a gente abraçou com os dois braços e foi para cima. Eu terminei de pregar, se eu não me engano, eu estava pregando... era o rico e o Lázaro. Aquele texto do rico e do Lázaro, se eu não me engano, é Lucas 16, 19 ali em diante. E é um assunto extremamente difícil, de tamanha... não é fácil ser compreendido. Aquele texto ali trata vida após morte, estado intermediário dos mortos, céu, inferno, juízo, punição eterna. Aí eu trabalhei ali um tema ali do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Um rapaz veio me indagar que ele era pós-tribulacionista. Aí eu expus ali os textos dos pré-tribulacionistas, que a igreja é arrebatada, e ele falou, eu vou dar uma atenção para isso, porque a minha escola é pós-tribulacionista, nunca tinha ouvido um pré, então vou dar uma atenção. E você estava pregando aonde? Estava pregando em Mato Grosso. Mato Grosso? Mato Grosso. Né? Mato Grosso. Estava dentro das nossas igrejas e nunca tinha ouvido pré-tribulacionista falar. Não, na verdade, ele foi naquele culto, só que ele nem era daquela igreja. Ah, ele não era de lá. Isso, ele foi a convite, foi um evento que fizeram lá, eu fui convidado para pregar, aí eu trabalhei esse tema e no final ele veio me indagar. Entendi. E eu achei legal, né? É importante. Quem pergunta, aprende. Exatamente. Quem pergunta, aprende. E qual que é hoje, pastor Charles, o forte do senhor? Libertação, cura, salvação? A palavra. Qual que é? A palavra. A palavra. É porque hoje em dia... A gente dá ênfase, né? Hoje em dia, à palavra, mas a gente também gosta. Tem que ter aquele mover, né? Tem que ter aquele mover depois de uma boa exposição bíblica, depois de uma boa pregação bíblica, a gente e o Espírito quer usar, né? O Espírito Santo quer usar, colocar uma mão ali, de repente tem uma pessoa que está precisando ali de uma cura, de uma libertação. Então a gente de fato dá ênfase à palavra, mas a gente faz uso também dos outros dons. Exatamente. A maioria das vezes, antes de Jesus ele curar, né, libertar alguém, ele sempre trazia uma palavra antes, né? Então a palavra não tem jeito, né? Ela carrega aí os outros. Não tem como, a palavra é fundamental. A palavra é fundamental. Aproveitar que o pastor Charles falou em Apocalipse. Vai. Vamos lá. O que você acha? Estamos bem próximo? Estamos... A porta se abriu? Você está vendo o livro de Apocalipse acontecendo? O que você acha na sua concepção? Dentro do seu conhecimento bíblico, dentro daquilo que você já pregou e o que você veio vendo hoje, você acha que nós estamos... Nós estamos, e aí eu vou melhorar a pergunta ainda. Você acha que nós somos a geração que vai ser arrebatada? O que você acha? Eu posso transferir para o pastor Ricardo? É o mundo pro Rafa. Aí tem o arrebatamento, tem a segunda vinda. Pelas evidências, vou colocar assim, ele volta amanhã. Não, eu sei que você não vai, eu sei que você não vai colocar data. Eu sei que você não vai colocar data. Sim. Mas a minha pergunta, é claro, e a geração, Sim. né? Porque a nossa geração, ela vem assim, Apocalipse vem falando muito e as coisas vêm acontecendo. Sim. É só assim, eu sei que você não vai dar uma data. Mas você acha... Existem as evidências, né? Existem as evidências.
uma das evidências era o amor de muitos se esfriar. Isso é um ponto Hoje que está acontecendo. É um ponto está acontecendo. Que, infelizmente, a gente tem acesso à internet, aos veículos de televisão. Cara, a gente vê de fato que o amor de muitos se esfriou. E o amor, assim, eu gosto de frisar, por exemplo, eu vou dar um exemplo de o vir para a igreja prestar culto, por exemplo. Vim de qualquer jeito. Qualquer jeito interno. Não estou dizendo vestimento, Sim, não sim. Estou falando internamente. Vim de qualquer jeito. Parece que vai prestar culto ao templo que está bonito, né? Não ao verdadeiro Cristo que está dentro da igreja, né? Você vem pregando por muitas igrejas aí, você sente isso? Sim. Esse amor ele não se esfriou, ele está congelando. Sim. Não é? Sim. O senhor fala da preparação das pessoas vindo? Cheguei, eu era muito criança quando eu morei em Itacoaquecetuba, e assim, um amigo meu tinha 2 irmãs que elas cantavam lá na igreja, lá era Ministério Belém, lá, não é, pastor? Lá em Itaquá? Era. Ministério Belém. Belém. Cara, aquelas mulheres, quando elas começavam a cantar, ali o mover, como o pastor Charles disse, depois de uma palavra bem exposta, bem colocada, onde a igreja entendeu, o mover ele é muito bom, né? E assim, por que as pessoas hoje não sentem mais esse mover? Aquele calor, aquela coisa gostosa, aquela coisa... A internet atrapalhou hoje, no dia de hoje? Eu falo mais na questão também as pessoas estão muito ocupadas hoje e estão priorizando. Tem que priorizar o trabalho? Tem que priorizar o trabalho. Mas estão deixando de priorizar o reino. Mas o pessoal naquela época também trabalhava. Sim. Sim. Pessoal E trabalhava mais que hoje. E, cara, se você for ver, a condição de antigamente era pior do que a de hoje. Sim. Porque se você olhar hoje, cara, a grande maioria das pessoas hoje tem carro, tem moto, tem isso, tem aquilo. Antigamente, quando a gente morava em Itacoaquecetuba, o pastor que pregava lá na igreja lá, cara, ele pegava um trem lotado igual a gente pegava lá. Meu avô andava 40 minutos para ir para a igreja. Então tinha que sair bem cedo. Deu para entender? Da roça, deu para entender? Da roça. Aí tinha um irmão lá que chamava Irmão Crispim, eu não esqueço, senão vai ficar pro resto da minha vida, eu não esqueço mais. Aquele homem era um cara que não era tão estudado, mas aquele homem pregava uma palavra que, meu Deus do céu, a igreja toda se comovia. E é esse tipo de amor também que está se acabando nos dias de hoje. Você vê isso aí pelas igrejas que você está andando? Na questão do amor aí que você falou, na questão do que estava enfatizando aí, a prioridade, infelizmente estão priorizando, sempre teve trabalho, e eu até acho que eles trabalhavam bem mais, se dedicavam bem mais para o trabalho, mas falta uma prioridade para o reino. Por quê? Naquela época eles trabalhavam muito, só que eles chegavam, em vez deles chegar para o culto, eles chegavam para orar antes de começar o culto. Sim. Minha avó costumava me dizer, falava, antigamente chegava no culto, era meia hora de joelho. Sim, E você chegava uma rua antes, ou próximo de chegar à igreja, você ouvia a oração dos irmãos. Então a evidência da manifestação do Espírito seria bem maior do que a de hoje. Com certeza. A minha mãe, a igreja era na frente de casa e nós morávamos no fundo. E aí minha mãe não ia sempre, mas quando ela ia, ela falava para nós dentro de casa. Ela falava, vamos que os irmãos já estão orando, já começou. Porque ela ouvia. Porque os irmãos antigamente, pastor Ricardo, gostavam de chegar para a oração. Acho que você pegou essa geração. Você é dessa geração, gostava de chegar para a oração, não chegar para o culto. O culto não começava a partir do momento que o orador pegava o microfone e iniciava, mas sim... O culto começava... de fato, o culto já começava em casa, né? Eu já via cantando louvores a Deus, colocava o joelho... E o pessoal hoje assusta quando você está orando, quando você chega mais cedo, tira um período de oração. Tem muitos que se assustam hoje. Parece que constrange a pessoa, né? A pessoa fica constrangida. Parece que você está querendo se aparecer. Eu falei, gente, mas se aqui a igreja é um lugar onde nós viemos buscar o mesmo Deus. Casa de oração? Poxa, se nós não conseguimos buscar a Deus aqui, porque aí tem gente que pode falar assim, buscar a Deus na igreja, e vai buscar onde? Buscar a Deus na igreja, todo mundo consegue, é fácil, e vai fazer o que? Gente, a igreja não é para isso. Para louvar a relacionamento. Deus. E realmente... mas assim, o que a Bíblia diz é que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então o resultado é a iniquidade.
Não querendo interromper o pastor, mas até uso uma frase assim que eu estava batendo em cima de uma mensagem sobre oração. E eu enfatizo que Jesus nos ensina, porque ele é o nosso maior exemplo de vida e ministério. E ele não orava pelo simples fato dele ser Deus. Ele orava pelo fato dele ser homem. E Jesus, como homem, sabia que não tem como vencer o pecado se não for orando. Aí vai a frase: ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado irá te afastar da oração. Então a oração é o que nos liga. O que nós ligamos aqui embaixo é ligado lá embaixo. Então as pessoas estão muito distantes porque não oram, não gostam de orar. A W. Tozer disse: orar e continuar orando, até começar a orar de verdade. Infelizmente as pessoas não têm mais essa prioridade. Já não chega mais para orar no culto. Ou às vezes quando chega cedo, pode reparar, tá com o celular na mão, tá vendo internet, tá vendo Instagram, tá vendo... Então é complicado, isso aí tem afastado. E você acha que esse esfriamento aí... É uma das causas. É justamente o que o pastor falou, por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade é que esfria. Não foi a tecnologia em si, o trabalho. Não, é a iniquidade. A iniquidade. Então eu vou mandar mais uma pergunta aqui, pastor. Dá um exemplo de uma iniquidade que está rolando no mundo aí, por exemplo. A iniquidade é o quê? É a maldade. Isso é um Ela exemplo. deixou de ouvir a voz de Deus e começou a ouvir a voz do mundo. Não, mas assim, a iniquidade ela tem os seus pontos, vamos dizer assim? Então, ela começa em um momento. Quando que a iniquidade começa? A iniquidade começa em Romanos 2:3. Ou não sabeis vós que a bondade, a misericórdia de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Então, se eu entendo que é Deus que me conduz ao arrependimento, o Espírito do Senhor é quem me conduz a me arrepender. Me arrepender do quê? Dos meus pecados. Então, eu tenho falado sobre isso. Se eu me arrependo dos meus pecados, um fruto nasce. Qual fruto? O fruto da humildade. A humildade precede a honra. Então nós vamos ver todos aqueles que se arrependem serem honrados por Deus. Mas aqueles que não se arrependem, qual que é o fruto que nasce? Orgulho, soberba. E qual que é o fruto da soberba? A soberba precede a queda. Então, se eu não entender o que é arrependimento, que é o que os crentes deixaram, eles acharam que ter um problema com o Charles, o tempo pode apagar esse problema, mesmo que eu não peça perdão. Quer dizer, isso aí vou deixar rolar. Vai cair em mim. Vai cair no esquecimento. Vai gerar em mim orgulho, soberba, que vai me levar a cometer maldades. Então, é o arrependimento. Então, começa ali. Isso vai se desencadeando. A pessoa vai... Amanhã ela aprende a beber. Amanhã ela aprende a se prostituir. Amanhã ela... E vai indo. A igreja chegou nesse ponto. É por causa disso. Ela não tem mais relacionamento com Deus. E aí relacionamento é através da oração. Da oração. E aí não consegue se arrepender. Não consegue. Não consegue se arrepender. Porque então, não está próxima de Deus. E não quer dizer que Deus não está gerando hoje. Deus está gerando hoje em nós. Deus está gerando lá fora. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Assim, não dá para falar que Deus parou de gerar isso nas pessoas. Não, está acontecendo isso agora, nesse exato momento, na cidade de Valinhos e de Campinas. Está acontecendo isso, mas as pessoas estão ouvindo hoje? Quantas pessoas hoje, a gente, pastor Charles, a gente que é pastor, a gente sabe, as pessoas falam assim, eu tenho vontade de ir para a igreja. Essa vontade de ir para a igreja é o quê? Se não é o Espírito Santo gerando esse sentimento. É o Espírito Santo fazendo, mas a pessoa não consegue, por quê? Porque ela não permite, é como se Deus falasse assim, ó, o seu carro está sem um pingo de combustível, eu vou colocar 5 litros, para nós que já teve carro que precisava pôr na rua, assim, ó, vou te dar 5 litros para você chegar em casa, agora resolve isso aqui, para não ficar parando no meio da rua. Deus sempre vai dar um pouquinho de combustível. E a pessoa precisa pegar aquele combustível e falar, é agora, é a oportunidade da vez. Eu preciso ir para a casa do Senhor, mas ela não vem. Aí a gasolina acaba na frente. E isso é um ponto, o amor de muitos esfriariam, né? E com relação à tecnologia desenvolvendo cada dia mais, né? Estava vendo um vídeo esses dias lá no YouTube, lá, o Elon Musk lá, os caras estão preparando lá uns humanoides lá e tal, né? E eles deram uma ênfase lá do que eles vão preparar
a Tesla vai preparar o robô, né? E outra empresa vai preparar a mão, né? Porque a mão é uma coisa mais sensível e tal, né? E aí eles já estão preparando a mão justamente já para ser uma mão robótica para a pessoa, para ela dominar aquela mão mentalmente. Sim. Apocalipse. Até lá Jesus chega. Hã? Você acha que nós vamos ver as pessoas na rua com essa mão nos cumprimentando? Já tem uns robôs, né? Já tem uns robôs. Rapaz, eu dou na cara dele. Cara, eu tô tentando levar para esse ponto porque é o ponto apocalíptico. Sim. Cara, aonde aonde que nós íamos ver na vida real o que a gente viu no filme? Os Uber já lá fora lá já são tudo sem motorista. Todos. Já estão sem motorista? Já estão sem motorista. Então, né? Então não está longe. Isso é bíblico? Isso é bíblico. Bíblico. Justamente, a ciência, A né? ciência se multiplicará. Mas assim, pastor, agora com nossos ouvintes, a mensagem para o cristão que está nos assistindo hoje manter o foco. Mas está passando tudo isso daí. A gente falou que o amor de muitos esfriarão, mas o pastor acabou de falar que a chama está sempre sendo plantada, né, pastor? O que o cristão hoje ele tem que fazer para essa chama não apagar? É aquele texto de Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Então, a Bíblia é o ponto fundamental do cristão. Se o cristão deixar a palavra, ele deixou tudo, deixou o relacionamento, ele deixa de orar, ele deixa de fazer tudo. Então, o que o salmista disse? Eu escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Então, tudo começa pela Bíblia. Sim. A Bíblia é o nosso alicerce. O salmista disse, como purificará o homem o seu caminho? Ele responde, observando a palavra de Deus. O mesmo salmista do Salmo 119, no verso 104, 105, ele disse assim, lâmpada para os meus pés são tuas palavras, e luz para os meus caminhos. Então é a palavra que nos ilumina. A gente tem que caminhar debaixo da palavra. É a palavra que nos norteia, é a palavra que nos dá uma direção, é a palavra que nos estrutura. Jesus disse que a casa está edificada, tem que estar edificada na rocha, na palavra. Porque ela não vai ser levada por qualquer vento, pode descer o rio, pode soprar o vento, pode cair chuva. Ela está estabelecida, ela está firmada na palavra de Deus. Agora, pastor Charles, como competir? Eu tenho a resposta. É só para Vai. é só para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Como competir, então? Porque eu falo competir porque realmente eu entendo que é uma competição que tem que, no sentido não de que assim no sentido do esporte, né? Mas Sim. no sentido assim, nós precisamos vencer essa batalha, né? A batalha de que nós precisamos levar essa mensagem, o povo precisa entender que é esse o caminho, mas como competir então, com a modernidade, né? No movimento neopentecostal, né? Com a modernidade das igrejas nos dias de hoje, onde não se valoriza a palavra genuína. Ela está misturada, ela tá comprometida com um monte de coisas em volta que não é a mensagem cristocêntrica. Parece que é 90% contra 10%. Como competir? Então, eu já fui pregar em igrejas que o pastor me levou pro gabinete dele ali e perguntou, o que você vai pregar? Eu também. Já também? Também. O que você vai pregar? Então eu percebi que pro público dele, para a igreja dele, ele é acostumado a oferecer algo superficial. Sim. Tratar aquele povo ali que não quer confronto. De fato, não quer confronto. Então, infelizmente, pastor, tem lugar que não é para nós pregar. Penso eu. Tem lugares que não é para a gente pregar. Agora, o povo que Deus nos confiou, vamos falar com veemência. Vamos falar com verdade.
Vamos trabalhar dentro desta área. Agora tem lugares, principalmente, ó, o pastoreando vai fazer agora 1 ano e pouco. Mas como a gente já foi itinerante, teve lugar que a gente foi pregar que, infelizmente, a gente se esgota, mas o povo não quer saber da palavra. Eu fui pregar numa igreja, lá no Guarujá, uma vez, e o pastor me deu oportunidade. Quando eu comecei a pregar, preguei justamente sobre esse tema, o tema do Apocalipse. Eu devo ter pregado mais ou menos 1 hora. Eu preguei. Depois, quando eu acabei a mensagem, que eu fiz uma pergunta baseada dentro do assunto que eu estava falando, a igreja não tinha entendido. Eu falei, ou eu não consegui explicar, Aí dá dói. ou a igreja não conhece esse assunto. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu expliquei. Eu acho que eu devo ter explicado. Eu falei 1 hora sobre aquele assunto e não corri. Falei, expliquei direitinho, da forma que eu ensinei, me ensinaram a falar, explicando, sem se querer se empolgar, mas explicar realmente o assunto. E no final a igreja não entendeu a mensagem. Eu falei, meu Deus, que ponto que nós vamos chegar? Eu falei, acho que o som estava desligado, não é possível. Então, por quê? Porque eu acho que tem igrejas, realmente, elas não falam sobre esse assunto, não falam sobre Apocalipse, não conhecem Apocalipse. Nem pecado mais estão falando, eu acho. Exatamente. E não quer e justamente o que você falou. Tem lugar que a gente chega para orar, ou a gente está orando, as pessoas ficam constrangidas, parece que é errado. É verdade. E você pregar hoje em dia contra o pecado, parece que é errado também. Uhum. Todo mundo te olha assim, parece que... invertidos, né? Infelizmente, inverter os valores. De fato, inverter os valores. Tem lugares que tá difícil. Tá difícil Tá de difícil. verdade. Se você fala diabo, a pessoa... Não, Inimigo. agora você vem com uma teologia moderna. Com uma teologia de prosperidade, de portas abertas, de chave, Coach. de só bênção. Cara, o coach é muito bom, é muito bom. A gente tá trabalhando dentro dessa área. Cara, mas coach é aqui embaixo. Altar é pregação da palavra, é ensinamento da palavra. A palavra está ali para ensinar, para redarguir, para instruir, para confrontar. A palavra está ali para isso. E o que eu tenho visto? Até porque, pastor, só não cortando um texto bíblico para fundamentar o que nós estamos falando. Jesus, quando ele olha para os seus, né? A Bíblia diz os seus. Quando o sermão foi mais duro, a Bíblia diz o quê? Um por um começou a sair. Um por um começou a sair de fato. Jesus olha para os seus e diz assim, vocês não querem ir também? Aí Pedrão toma a palavra e diz o quê? Para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Agora, olha o ensinamento. Jesus não abre mão da verdade por causa da multidão. Sim, claro. Mas ele abre mão da multidão por causa da verdade. Então, se nós ficarmos priorizando multidão, Esquece. nós vamos perder a verdade. E é o que tem acontecido, né? E tem uma frase que diz assim, infelizmente, e isso encaixa perfeitamente no evangelho ordiano, nos tempos que estamos vivendo. Infelizmente, criar um Deus sem ira e homens sem pecados. Isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta dentro disso que você falou, dentro desse mesmo texto. Acredito que vai estar dentro desse mesmo texto. Aí é de teólogo para teólogo. Porque Jesus disse, né? Jesus disse, essa mensagem de Jesus foi uma mensagem impactante. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Então o pessoal falou, é muito dura. Não dá para comer tua carne e beber teu sangue. Eu estou saindo fora dessa igreja. Então tá bom. Então vai todo mundo embora e os discípulos não foram. Vocês não vão? Não, eu não vou. Eu vou ficar. Ok. Mas teve um período do ministério de Jesus que tinha 5.000 homens fora mulheres e crianças. E eles estavam comendo pão e peixe. Correto? Correto. Então, a igreja está lotada. Tá lotado. A igreja está cheia. Então, você acha que o pão e o peixe aqui é importante para poder pregar depois a outra mensagem e eles decidirem se eles querem ficar ou não? A outra mensagem que eu quero dizer é a mensagem, come minha carne e bebe meu sangue. Essa mensagem é difícil. Cristocêntrica, escatológica. O pão e o peixe, você fala de um atrativo. O atrativo. A isca para atrair. Isso. Para esse povo me ouvir, eu preciso multiplicar pão e peixe, senão eles não vêm.
Sim. Ou seja, nós precisamos de alguma coisa para fazer esse povo ouvir a verdadeira mensagem e eles decidirem depois. Ó, a mensagem é aqui. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje 80% da igreja está com problema psicológico. Verdade. 80% da igreja. Você pastoreia, eu pastorei a igreja, e a gente sabe qual é esse povo. 80% das pessoas estão com problema psicológico. Então, o que a gente precisa? A gente precisa tratar psicologicamente esse povo. Eu acho que, psicologicamente falando, é pão e peixe. Sim, sim, sim. Não é? Então, você falou do coach, né? Mas aqui embaixo. Sim. Então, nós precisamos tratar aqui embaixo, mas se a gente não tratar aqui embaixo, se o povo não vê a parte psicológica sendo resolvida, como entregar mensagem para esse povo? Sim. Não, eu acho fundamental também. Mas cada um dentro do seu quadrado. Exato. Cada um dentro da sua plataforma, mas é fundamental. Até porque o mal do século é a depressão. Então, a gente sofreu muito com isso. E os pastores também não estavam preparados ou não tinham essa capacitação para tratar esse assunto. Exemplo meu. Eu tive uma esposa que, eu acredito que foi em 2019, antes da pandemia, ela passou por um período de depressão. E a gente de imediato acha que é o quê? Falta de oração. Vamos orar, amor, vamos orar. Mas ela precisava de um acompanhamento. Sim. Porque ela passou por isso, ela acordava desesperada de madrugada, a gente fazia o quê? Orar, porque a gente não tinha essa capacidade para tratar a ferida e trazer a cura. Então eu acho que é fundamental, pastor, fundamental. Exatamente. Hoje, como que eu tenho tratado, né? Tratado a parte espiritual, eu acredito assim. A Bíblia diz: do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Então, a maioria dos nossos problemas são pecados. E esses pecados nem sempre são pecados para a morte, né? Não, nem sempre não. Não são. São pecados que a gente cultiva. É um ódio de Isso. uma rixinha com o outro. É os traumas que vai ficando. Uma mentirinha aqui, um probleminha ali. E aí nós vamos cultivando esses pecadinhos, nós vamos tendo problemas. Então eu tenho pensado assim, que a gente tem que tratar, primeiramente, o cerne da questão. Ó, a causa é essa, a reação é a outra. Reação é estresse, reação é depressão, tudo isso são sintomas. Nós vamos tratar os sintomas como? Então, hoje eu fechei a minha matrícula hoje, no curso de psicanálise, para me ajudar a minha igreja. Excelente. Eu preciso ajudar a minha igreja na parte psicológica. Então, vamos tratar. Só que, entenda, 20% é isso. 80% é aqui embaixo. Isso aqui a causa, tem que se tratar com a palavra. Só a palavra vai fazer isso. E aí tem um grande ponto, que muitos que estão na igreja hoje, se procurar um trabalho como esse, dentro da psicologia aí, entre os psicólogos, nem todo psicólogo é um psicólogo que concorda com a palavra. Não, ele vai tratar 20% do problema. Mas aí é que tá, ele pode até agravar e piorar, por quê? Porque ele não tem esse entendimento. Ele acha que o remédio antidepressivo que ele vai passar e aquela conversa no divã que ele vai ter, vai resolver para aquela pessoa. Não, mas a gente sabe que não vai. Não, momentaneamente vai, mas a gente sabe que não. Hein, Robinho, o que virou a chave da minha esposa nesse período, eu acho que foi 1 mês e pouco. A ponto dela entrar dentro de uma loja para comprar uma roupa e experimentar a roupa dentro do ambiente ali para experimentar. Uma voz na mente dela: você vai morrer, não adianta você comprar, não adianta você comprar. Vamos buscar um tratamento, então. O médico falou assim: você não tem nada. Porque ela achava que tinha uma doença, ela tinha uma doença que acordava assim, o médico falou: ó, é algo na sua mente que está gerando sintomas dessa doença. E o mal é procurar no Google, ir lá dar um Google. Nossa, Qual que são os sintomas? Então, tipo assim, ela criou na mente dela, e a mente dela estava criando sintomas. Só que, de fato, quando ela foi procurar o tratamento, o médico falou: você não tem nada. E o médico falou assim, com essas palavras: você precisa de Deus. Por uma pessoa que, na época... Ainda bem que ela encontrou... de 14 anos de igreja, ela falou: o quê? Virou a chave. Sim. Não, eu não tenho nada. O médico acabou de falar que eu não tenho nada. Sim. Aí, de fato, virou a chave e ela venceu tudo isso. Mas sabe qual que é o mal também, pastor? Sabe qual? Uma outra questão é que os próprios pastores, os próprios obreiros não querem essa capacitação para tratar isso daí, esse tipo de assunto. Não querem. E outro, tem muitos obreiros feridos, às vezes em cima daquilo que o senhor falou. É brigado, traz mágoa, não perdoa. Então, tipo assim, são pessoas feridas querendo curar pessoas.
E não tem lógica. Como que vai curar? E não tem lógica. Não tem lógica. Exatamente. E às vezes se torna um problema, né? Que nem você tinha comentado, né, Pastor Charles? Que é mais fácil você pegar obreiros para trabalhar com você, que se foi formado ali juntamente com você, que chegou, se converteu, você batizou e tal, você forma do seu jeito, do seu caráter. Isso. Exatamente por causa disso. Porque às vezes vem obreiros que passou por outra igreja, ele se frustrou, ele teve algum atrito com outro irmão, saiu chateado com o pastor e tal, não liberou perdão. E quando ele vem, às vezes ele já vem com o seu coração receoso. Poxa, eu não vou me entregar como eu me entreguei na outra igreja, porque eu não quero ser magoado de novo. E aí é onde começa a causar problema, e ele vive trocando de igreja, não consegue se firmar, ou seja, ele se acaba. Sim. Né? Exatamente por causa disso. Porque, Essa troca de igreja. não, primeiro que não devia nem ter. Essa troca. A igreja virou uma roda. Como é que chama? Aquelas porta giratória, né? Entra por uma e sai por outra. O povo tá assim. E por quê? Porque eles estão, Problema Pastor psicológico. Charles, procurando. Eles estão procurando o quê? Assim, eu tenho dito, né, que as pessoas viciadas só curam vício com outro vício. É isso? Verdade. Só curam vício quando o cara tá nas drogas, tá mergulhado na cachaça, aí o cara se converte a Cristo. Ele fica viciado em Jesus, viciado na Bíblia. Esse vício é bom, Esse vício é bom. E ele larga tudo. Mas precisa de alguma coisa para substituir aquilo. Mas o que eu tenho visto, pastor Charles? Eu tenho visto nas pessoas que elas estão viciadas, sabe em quê? Eu sei que está me assistindo aí. Essa mensagem é para você. As pessoas estão viciadas em experiências. Elas querem ter uma experiência. A pessoa compra alguma coisa na internet, e aí vem lá numa caixa. As pessoas falam assim, quando a pessoa abrir essa caixa, ela tem que ter uma experiência. Eles colocam a caixa toda perfumada. Aí a pessoa abre a caixa, nossa, que cheiro gostoso. É a experiência da compra. Ela quer, sabe, gerar na pessoa uma experiência boa por ter comprado naquela loja e tal. Mas isso está acontecendo em todas as áreas da vida das pessoas. A gente come. Por que a gente... Você gosta de picanha? Com força, pastor. Eu gosto também. Com Gosto força. também. E por que a gente gosta? Vou fazer outra pergunta para o senhor. O senhor come jiló? Gosto também. Gosta. Gosto de jiló. Qual a comida que o senhor não gosta aí? Fala uma aí. Feijoada, pastor. Feijoada. Minha esposa até fala, como você, permita a minha linguagem, negrão não gosta de feijoada. Bom, então, não gosto. A experiência não é boa. Não é isso? Isso. Por que eu não como uma comida que eu não gosto? Porque a experiência não é boa. Quando eu como, isso aqui não é bom. Mas a picanha, 2 dedos de gordura e a Coca-Cola gelada. Salivou, pastor. O senhor salivou aí. Por quê? Porque a experiência é boa. boa. Então, o que as pessoas estão fazendo? Como o problema é interno e ele não é resolvido por causa da experiência, aí elas ficam em culto, igreja, palavra, visão, e ela fica lá buscando uma experiência nova. E as igrejas estão produzindo experiências novas, sem mensagem, sem Deus, sem transformação, sem curar. Aí a pessoa entra na tua igreja, sai. Entra na minha igreja, sai. Entra na igreja do outro, sai. Está chegando um tempo onde essas pessoas vão olhar, já estão olhando. Eu tenho dito sobre isso, as pessoas estão olhando. Elas vão dizer assim, nem indo na igreja resolve. Sim. Porque o problema não é ir em uma igreja ou em outra igreja. É tratar profundamente essa causa do esfriamento espiritual que está generalizado. Está generalizado. E nós precisamos hoje, pastor Charles, eu acho que a gente precisa se dedicar mais nessa área. Como você é da área do ensino, eu gosto da área do ensino, nós precisamos dar mais tempo para os nossos obreiros, preparar melhor a nossa igreja, cuidar melhor do nosso povo, assim, mais no tete a tete mesmo, sabe? Pegar ali e falar, vamos curar isso aqui. Se nós não curarmos isso, nós não vamos conseguir manter o povo na igreja e vai ficar pior a cada dia. Então, eu não vou fazer parte do índice daqueles que vão se esfriar. Só uma pergunta para o pastor. Na questão dos pastores,
Vamos usar a linguagem de obreiros. Dos obreiros que chegam, como que é o tratamento? Eu quero congregar aqui na Betel. Hoje nós estamos melhorando isso, né? Até para os que estão dentro, mas que ficam oscilando, vai, não vai. Então foi o seguinte, vai, não vai, fique aí. Quando você falar para mim que você vai, aí eu te dou mais 6 meses para você ficar zeradinho. Entendi. Agora eu estou assim. Para os que vão chegar de fora, mesmo procedimento. Porque eu fazia o seguinte, sabe o quê? Na necessidade de ver a obra crescer, ver a obra ajudar, chegava e falava, bora. Sim. Entendeu? Então hoje nós estamos mudando. Depois de muito sofrimento, depois de muita decepção, mas hoje nós estamos procurando fazer isso. Entendi. Mais naquele sentido de tratar a pessoa e ver ela curada, né? De problemas que veio de lá de fora. Porque, às vezes, nesse sentido, por exemplo, vem uma pessoa que ela esconde algo, porque a gente não vamos conseguir Não consegue ver, identificar. não vai conseguir identificar, e a gente só vai conseguir identificar quando realmente ela recebeu o confronto. Quando ela confrontar ela e ela olhar para dentro dela e falar assim, o que eu estou fazendo? Aí ela vai começar a se mostrar, né? Então, é assim que nós estamos vendo, não só os obreiros que estão chegando na igreja, mas as pessoas lá fora. Porque eu trabalho como motoboy, o pastor Rodolfo também trabalha como motoboy, e nós estamos lidando com as pessoas lá fora. Nós não estamos lidando com crente. Agora, a questão é, eu sou o agente lá? Eu sou o agente. Né? Tem o agente A e o agente B. Então você mistura os dois e aí você tem a química pronta. Né? Então tem o agente A, que está lá fora com problema. Nós precisamos ser o agente B para unir aquele cara, para aquele cara virar e falar assim, opa, esse cara me mostrou alguma coisa. Aonde que ele vai? Entendeu? E aí, nós que estamos lá fora, o pastor está se preparando para quê? Para cuidar. Então, às vezes, nós lá fora, que somos os agentes lá fora, porque, cara, eu aprendi o seguinte, eu aprendi que crente é lá fora. Isso. Cara, eu aprendi isso. Entendeu? O crente é lá fora, ele é verdadeiro, ele tem postura. O cara outro dia virou na minha cara lá. Cara, nem para me engrandecer, eu não preciso disso. Todos sabem. O cara virou na minha cara e falou, você é pastor? Eu falei, eu não sou pastor, não. Não, você tem uma cara de pastor, cara. Eu falei, não. Eu falei, pô, você é sério? Não sou sério. É minha feição mesmo, que é meio fechado mesmo, sou sério. E aí eu tive que tirar uma dúvida daquele cara, glória a Deus, pelo pastor que nos tem, que está nos ensinando. Então esse agente lá fora, esse cara tem que funcionar. Tem que funcionar, cara. Não adianta. Sabe por quê? Porque senão as pessoas não vêm se tratar. É que a gente lá fora transmite o que a gente recebe aqui dentro. É reflexo. Mas aí é que tá. É muito... Chega na igreja, pastor, chega na igreja, tratou. Tratou, tá bonitinho agora? Cara, não vai ser crente dentro da igreja não, velho. Ser crente do lado de fora. É lá fora. É lá fora. Porque a gente precisa resgatar as pessoas. Pastor Charles, estamos chegando no final. Mas já. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, por hoje esgotou. Eu quero que ele venha um dia pra gente falar sobre Bíblia. Soltar um chararamaia aqui. Falar um pouco mais sobre escatologia. Vamos abordar um tema. Pegar um tema bacana aí a gente vem preparado, hein, pastor Charles? Soterologia também, é uma área que a gente gosta. Soterologia? Ramatiologia. Aí eu não ouvi essa soterologia. São temas técnicos dentro da teologia, né? É a doutrina da salvação. É uma área muito boa. Legal, bom. A respeito do que o pastor estava falando, arrependimento. Olha. Então, pastor, Tem obreiro que não sabe nem para onde vai isso aí. deixa uma Eu sei mensagem como começa. pro pessoal. E a gente está fazendo os cortes, né, pastor? Isso. E é muito importante essa mensagem final que o convidado deixa pro nosso... Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Os nossos telespectadores aí. Uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de conscientização aí para o pessoal que está nos assistindo. Sim. O tema abordado, Apocalipse, né? Que a gente deu só meio por cima, né? O texto falado Apocalipse é um texto que muito me edifica e eu gosto de trabalhar ele porque de fato está falando para onde a gente está indo, que é para os céus.
Em João 14, Jesus fala do céu, da casa do Pai, né? Pai porque ali fala de proteção, provisão, comunhão. 2 Coríntios 12, 4, Paulo chama o céu de paraíso. Eu não sei se alguém aqui vai, mas se tem alguém que vai, eu sou o primeiro. Tem um segundo aí. Segundo, Segundo, terceiro, quarto, quinto. Então o céu é a nossa habitação, o céu é a nossa morada. Nós aguardamos este momento. O arrebatamento da igreja. Tem uma frase que diz assim: Noé parecia tolo, só até quando choveu. Noé, para os ouvintes, parecia tolo, só até quando choveu. Alguém diz tolice para a igreja nos dias em que estamos vivendo. Dos desigrejados, de dá para cultuar em casa. Então é tolice para a igreja. Só que o arrebatamento revelará quem de fato é o tolo da história. Se no culto nós estamos nos relacionando com Deus, nos edificando uns aos outros através de um louvor, através de um salmo, através de um cântico, é muito gratificante. O arrebatamento revelará quem de fato é o tolo da história. Assim como um dia o céu se abriu para Abraão, e Deus fez promessas para Abraão, se abriu para Jacó. Jacó viu a escada, anjos que subiam e desciam por ela. Se abriu para Isaías, Isaías viu o trono. Se abriu para Ezequiel, Ezequiel teve visões de Deus. Jesus afirma que o céu se abrirá para a igreja. E nas nuvens ele dirá: vindes bendito de meu Pai, possuí por herança o reino preparado antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, Deus já tinha preparado um lugar para você, para a tua casa, para toda a tua família. Então essa é a nossa esperança. Fica firme no propósito que Deus te confiou, no lugar que Deus te plantou, nas promessas que Ele te falou, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai voltar, e toda a tua família vai alcançar salvação, porque essa é a nossa maior promessa, a salvação de todos os nossos familiares. Amém? E como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Qual é o Instagram, o canal do YouTube, como que é? Eu estou sem canal, pastor. O pessoal até me cobra, mas esse ano eu vou fazer um canal. Às vezes a gente vai pregar nas igrejas, as mensagens são gravadas, mas o pessoal não tem acesso, a gente consegue lá gravar a mensagem, jogar lá para o nosso canal. Esse ano eu vou fazer. Mas quer me achar no Instagram, Charles Felipe. Felipe com 2 I, Charles Felipe. Facebook também, Charles Felipe. Felipe com 2? Com 2 I. 2 I. 2 I. 2 I. Charles Felipe. Charles Felipe. Vai estar no... Vai estar aqui, ó. rodapé. Vai estar no rodapé. Está aqui na descrição. Charles Felipe nos acompanha lá, estamos quase batendo 17 mil seguidores. Tem um povo que nos acompanha lá. Eu estava até falando com os amigos, hoje o Store bateu 1.300. 1.300 é uma audiência boa lá nos Store. Nos acompanha lá, dicas de oratória, dicas de pregação, nosso dia a dia, nossas agendas. Muito bom. Lá vai encontrar a nossa vida. É a maior praça para evangelização, né? E nós Isso. temos que utilizar isso muito bem, e eu acredito que Deus tem te dado graça para fazer isso. Então, o pessoal aqui que nos assiste, corre lá e já segue lá o pastor Charles no Instagram, né? Bilíngue. Gente, Robinho, Deus abençoe, obrigado por mais um PopaCast. Opa, então aí, a gente tá meio gênio, né? Gênio de vez em quando, mas logo logo nós acertaremos aí as dificuldades. O Rafael me apelidou de gênio hoje. Vai pro céu ou não? Olha. Gente, muito boa noite. obrigado mesmo. Deus abençoe pela sua audiência, né? Espero que você tenha sido edificado com a história do nosso pastor Charles, né? Com esse tema que nós abordamos aqui. Deus abençoe, senta o dedo no like, compartilha e se inscreve lá, segue lá o nosso pastor Charles no Instagram. Como é, pastor? Instagram. Pastor Rodolfo, Deus abençoe. Oi, gente. Espero que vocês todos estejam muito bem edificados com essa palavra. Não esqueça de seguir a igreja AD Betel em todas as plataformas digitais. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito mais. Como que tá o nosso Instagram? AD Betel. AD Betel e o PopaCast? Como é que tá o Instagram do PopaCast? PopaCast, né? PopaCast mesmo. PopaCast mesmo? PopaCast mesmo. Maravilha. Pastor Charles, muito obrigado, Deus abençoe, obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigado, pastor, a todos que fazem parte da mesa. De fato, muito obrigado. E é aquilo, já me sinto em casa, só falta vestir aquele terno, lembra do sonho? Eu te via com terno, Não esquece de avisar. querendo Deus... Quando tiver aquelas
Aqueles soldãos que você falou. Sim. Você não vai usar mais azar, é Broxfield. Não, Rafa, mas você não, o Rafa não entendeu o mistério. Não entendeu. O pastor me mandou, sonhei com o senhor. Você tava vestindo o meu terno. O que você entendeu com... Eu entendi. Preparando Deus, a gente vem congregar nessa igreja. Meu Deus do céu, hein? Rapaz, que coisa boa, né? Mas, Tô pastor, saindo daqui brincadeira à mais animado. parte, mas muito obrigado, tá? Brincadeira à parte, muito obrigado a todos da mesa. Que Deus continue abençoando a DBTL. Minha casa, de fato, minha casa. Eu amo estar nessa igreja, o respeito, o carinho, a amabilidade que me recebe sempre. Eu e minha família. Muito obrigado. Eu tenho dito assim que eu não tenho nem roupa para entrevistar o pastor Charles, tão grande, né? É uma benção, é um homem de Deus. Gente, muito obrigado, Deus abençoe e não se esqueça de se inscrever, se você ainda não está inscrito, acionar aí o botão das notificações e também compartilhar e deixar o seu like. Deus abençoe, obrigado, semana que vem estamos de volta. Até mais.